Vamos dialogar, aqui ninguém morre. Aqui ninguém morre, todo mundo é igual, tá bom? Camila, é com você, viu? Boa noite, pessoal. Vou só espelhar aqui as perguntas para a gente dar início. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Lô. Boa noite, pessoal. Técnicos em nutrição. Então, esse é um momento onde a gente tem aqui, no total, 20 participantes. Então, eu acho que vai ser um momento bastante rico, porque quando a gente tem um quantitativo de pessoas até um pouco menor, é como se fosse uma reunião, né? A gente consegue falar informalmente, sem muitos protocolos, né? Falando assim, da forma com que você entende, que você sente, enfim, eu acho que até as nossas emoções elas conseguem fluir melhor no momento assim, né? Bem, eu espelhei aqui as perguntas, né? Que foram as perguntas que foram passadas no primeiro dia. O Liu colocou que com essa discussão, com esse momento, o CRN vai de fato iniciar todo um processo de formulação de um documento, né, junto com o grupo que estará aí defendendo o técnico em nutrição, e esse documento é um documento que vai ser encaminhado para as autoridades, né, para que eles realmente possam ver a importância desse profissional técnico em nutrição, para que a gente possa chegar a tão sonhada regulamentação, né? Que é um sonho, né, Lô, né, Ana? E aí o que que acontece? Nós colocamos, e eu vou explicar cada pergunta, né? E vou falar um pouco da discussão que aconteceu no meu grupo. No meu grupo eu estava com a Caroline, se eu não me engano, Maiara. Não anotei todos os nomes, não, mas eu vou lembrando depois. Então, é o seguinte, a primeira pergunta que a gente fez, porque o motivo de tudo isso, a gente entende que com essas perguntas, as respostas de vocês iriam estar nos ajudando, nos embasando a fazer esse documento. Então, o primeiro ponto foi, por que ter orgulho de ser TND? Né? Então, assim, por que ter orgulho de ser esse profissional técnico em nutrição e dietética? E aí eu digo, e vou dizer um pouco mais assim, voltado para o meu grupo, que a gente tinha mais estudantes, né? Que ficaram um pouco na dúvida, porque ainda não estão atuando, mas a gente tinha, sim, um ou dois profissionais que já atuavam. Então, essa questão do ter orgulho de indo de encontro à nossa identidade também, assim, por que que eu tenho orgulho de ser, né? Porque eu sou um profissional que faz a diferença na vida de alguém. Então, eu acredito que quando a gente tem orgulho de ser um profissional, a gente pensa diretamente, eu tenho orgulho de ser esse profissional porque o meu trabalho é importante, porque o meu trabalho vai ajudar muitas pessoas, né? Então, eu penso que o orgulho ele vem nesse sentido. A segunda pergunta, né, passando um pouco para frente, ela trazia essa questão do como construir espaços de fortalecimento e interação entre os TNDs, né? E hoje, que nós estamos assim com toda força nessa era digital, são poucas as pessoas que hoje não têm um celular na mão, né? Então a gente está vendo que o ambiente digital também é um ambiente que pode nos ajudar a construir esses espaços. E eu falo isso por quê? Porque no meu grupo foi falado muito dessas plataformas digitais, né? Tanto das plataformas digitais, quanto também foi falado da posição dos conselhos, das associações, né? Que seriam locais que poderiam fornecer espaços para fortalecer e para que esses profissionais também pudessem interagir,
né? Então, quando a gente fala em fortalecimento, a gente fala em discussões que estarão acontecendo através da interação desses profissionais que vão trazer as suas experiências, que vão ser ajudados, que vão mostrar a importância deles, que vão fazer trocas de experiências, enfim. E aí, a terceira pergunta é a pergunta que vem no sentido de como você observa seu impacto de transformação na sociedade. Então, essa já é uma pergunta aonde você pode projetar um pouco, né? Até uma questão de futuro e de presente também. Se hoje você trabalha na área há muito tempo e já vê que esse profissional faz a diferença, então, assim, como é que seria o seu impacto de transformação na sociedade? Porque quando a gente fala de regulamentação da profissão, a gente pede para o Estado, para que esse Estado reconheça esse profissional e institua essa profissão como uma lei. Só que para que o Estado possa reconhecer, ele também precisa entender que esse profissional, ele é um profissional que vai causar uma transformação na sociedade. E aí a gente pode falar de muitas coisas, né? Assim, quantas e quantas coisas nós estamos passando hoje. Eu não sei se todos aqui, um exemplo só, estavam ontem no curso da Márcia Mello, né, de rotulagem. E ela falou de tantas coisas, ela falou do perfil epidemiológico hoje, né, do brasileiro, da sociedade, falou da POF, falou da situação, então, da importância que é de se escrever um rótulo, de colocar informações fidedignas, né? E que isso é tão importante para aquelas pessoas que têm uma necessidade especial e precisam daquela informação, aquelas pessoas que têm uma doença crônica. Esse é só um exemplo, uma pontinha, né? Que esse profissional poderia também estar aí atuando, trabalhando e causando esse impacto e essa transformação. Então, aí eu não vou falar mais, a gente precisa escutar vocês. Então, hoje a gente tem aqui 19 participantes. A gente pede encarecidamente, se vocês, aqueles que não forem possível estar abrindo os seus áudios, sem problemas. Vocês podem conversar no chat. Mas aqueles que puderem abrir o áudio, é legal a gente escutar, né? Escutar você. Fique tranquilo, né? Porque aqui a gente está num bate-papo, né? Informal. A gente vai estar conversando de uma forma bem natural, né? Para que a gente possa tentar trazer essas respostas, né? E ajudar na construção desse documento. Então vamos lá, né? Eu acho que vou colocar para Lô Ruama e para Ana Paula para ver se elas querem fazer um comentário antes da gente estar escutando aí vocês. Quer Lô? Quer Ana? Boa noite, é um prazer estar aqui novamente com vocês. No meu grupo teve essa questão, né? Teve algumas pessoas que tiveram mais participação, eu acredito que tem muito a ver com o que a Camila falou, por já estar atuando também no mundo do trabalho, ter uma experiência maior e ter uma compreensão também, às vezes. Mas, ao mesmo tempo, também, de estudante, surgiram algumas ideias que talvez o profissional não teria, né? E aí a gente vê como todo mundo é importante, quanto a gente cresce junto com o outro, com esse diálogo, com esse pensar, com essas reflexões. Algumas pessoas optaram por digitar e outras por falar, né? Como a gente perguntou antes de começar, aí acabou que falamos para ser justo, então faça de acordo com o que você sentir melhor naquele momento. A questão do orgulho vem muito na fala e, ao mesmo tempo, vem o orgulho sendo exposto pela atuação, por pensar como que um técnico de nutrição vai atuar dentro da sociedade, mas, ao mesmo tempo, vem com aquela meio que fala de um entristecimento, até de quem formou recentemente. A gente comentou várias coisas, né? E aí a gente começa a pensar que
como a própria Camila já colocou, quando a gente escolhe uma profissão, ela praticamente passa a ser uma da nossa identidade, né? Algumas pessoas, às vezes, até dentro da onde você está trabalhando, às vezes não vai lembrar o seu nome, mas vai lembrar que você é a técnica em nutrição. Então, ter isso em mente, até eu acho que foi a Gisleide que colocou essa fala, o TND esperar que a sociedade reconheça, mas ele também começar o reconhecimento com ele mesmo. Quão importante eu sou, o que eu faço, como isso modifica a vida das pessoas, como isso melhora o meu ambiente de trabalho, como isso melhora a alimentação da sociedade em todos os espaços, né? Outra coisa também que eu acho que acaba influenciando nessa questão do orgulho é o desconhecimento de algumas resoluções, né? Como a pessoa, às vezes, ela não tem conhecimento de todas as áreas que pode um técnico estar atuando e fica muito naquela dicotomia, ou eu sou da produção ou eu sou da clínica. E às vezes, não compreende que, na verdade, a gente pode ser tanto da produção quanto da clínica, dos dois ao mesmo tempo, e ir para outras áreas. Como a gente comentei com eles, né? Que hoje em dia tem várias outras áreas que a 605 traz, não é todas, a gente sabe que cada vez mais surge, porque tem a modificação do mundo do trabalho, tem a modificação das necessidades, e acaba surgindo novas oportunidades da gente estar atuando. Então, eu acho que esse acaba que, quando a gente não tem conhecimento, esse orgulho, às vezes, acaba ficando fragilizado um pouco. Mas, de certo modo, foi bastante demonstrado o orgulho, né? Principalmente por quem já está dentro da área e compreende a atuação. Sobre construir espaço, foi justamente onde veio a fala de uma aluna que eu achei muito interessante, porque ela falou assim, esses espaços de fortalecimento poderiam começar dentro das próprias instituições de ensino. É claro que a gente tem que pensar nos conselhos, é claro que a gente tem que pensar em outros ambientes, mas ela falou assim, se dentro da instituição de ensino a gente já começar a formar uma rede, começar a pensar onde tem técnico em nutrição atuando, pensar em outros que ainda não têm técnico em nutrição atuando, mas que poderiam estar, isso traz um fortalecimento para a gente conhecer quem são técnicos, porque às vezes a gente só conhece quem é da mesma turma. A gente sai da turma, todo mundo sem emprego, então não conhece outras pessoas que já estão no mundo do trabalho, que já têm atuação de diferentes áreas. Então, esse espaço é importante. Quanto ao conselho, foi colocada a questão muito importante de não só pensar no técnico no dia do técnico, mas de fazer atualizações, cursos ao longo do ano, diálogos como esse, porque foi colocado o que eu também sinto que isso é algo bem positivo e que fortalece os profissionais. Isso mostra também o valor que o próprio conselho dá a esse profissional e também mostra para ele, você precisa continuar se capacitando, você tem que sempre buscar melhoria, porque o curso técnico ele é um embasamento da nossa vida, ele forma a nossa profissão, mas a gente precisa continuar se atualizando. Surgem leis, surgem resoluções, surgem várias coisas e a gente precisa ter noção. E a gente também tem que sempre reconhecer que, por mais que a gente estude, a gente não é detentor da verdade. E a gente sempre pode aprender com alguém, da mesma forma que a gente sempre pode ensinar algo também. E essa questão da transformação na sociedade foi o que menos o meu grupo discutiu, porque a gente ficou bastante nas outras falas e acabou não conversando tanto sobre esse. Mas uma das questões que surgiu foi o fato de alguns cursos, né, algumas instituições não estarem mais ofertando o estágio. E eles verem isso como algo que dificulta até acompanhar essa transformação da sociedade. Porque eles entendem que quando eles vão para o estágio, ele começa a ter uma começa a ficar mais familiar esse espaço, do que o técnico faz, como que ele é supervisionado por um nutricionista quando ele está sobre essa responsabilidade, como que ele pode supervisionar o grupo que está abaixo de sua responsabilidade. E sem esse estágio, as pessoas se sentem muito desnorteadas até para compreender de fato, porque na teoria eles entendem como o técnico em nutrição deve agir, mas quando vai para a prática, eles enfrentam uma dificuldade maior. Então, de modo geral, foi isso que aconteceu dentro do grupo, né, que a gente estava. Bom, Ana, você vai querer falar? vou falar assim. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. O meu grupo estava um pouco tímido, né? Poucas pessoas falaram.
mas surgiram comentários bem interessantes, né? Na primeira pergunta, por que ter orgulho de ser TND? Como o grupo era basicamente de estudantes, esse orgulho ainda não estava tão aflorado no grupo. Mas é uma coisa natural que vai acontecendo com o decorrer do tempo e no decorrer da sua carreira, né? E algumas pessoas, né, colocaram essa questão do orgulho como ter um colega TND para servir de referência, né? Teve uma colega que colocou aí a questão de ter duas familiares que são TND, então ela se orgulha dos profissionais que estão dentro da sua própria família, né? E vai de encontro com a segunda pergunta. A gente pode ter essas pessoas, né, que a gente vai se espelhar, que são os benchmarks, que a gente vai olhar e vai falar, nossa, essa pessoa chegou nessa fase da carreira, então eu também posso. Olha, o outro profissional teve sucesso com uma pesquisa, com um estudo, eu também posso, né? Esse orgulho vai sendo construído aos poucos e é muito importante, né, a gente ter como nós, que é a segunda pergunta, né? E como a gente busca isso? As redes sociais estão aí para todo mundo, né? A gente tem vários grupos, tem Facebook, tem grupos de WhatsApp, tem grupos no Telegram agora. Participar, né, desse tipo de encontro, como vocês estão fazendo, de outras associações também que tem pelo Brasil afora. Então, a gente conversou um pouquinho sobre isso. E no meu caso, Lu, a pergunta que teve mais participação foi a pergunta número 3, que é sobre o impacto de transformação na sociedade. E nós falamos bastante sobre a importância do TND, principalmente o que atua diretamente na área de saúde, né? Nós recordamos que todos os TNDs são da área da saúde, mas principalmente aqueles que atuam em clínica, na área hospitalar, né? Como tem sido nesses últimos momentos aí de pandemia, a valorização de todos os profissionais da saúde, né, como um todo, e o TND inserido nesse cenário, né? Algumas pessoas colocaram algumas situações de sucesso, outras nem tanto, e é isso, né? É importante a gente debater sobre isso e saber onde a gente está, né? Dentro de todo uma situação aí na sociedade, falando, né, dessa questão da pandemia, mas também fora dela, a nossa importância em cuidar de vidas, a manutenção das vidas e a gente está ali, né, lidando diariamente com pessoas. Foi bem por aí. Obrigada, Ana. Vamos abrir, então, agora para o pessoal, para ver se eles, né? Eu vi aqui que a Monique conseguiu organizar o áudio dela. Monique, você quer fazer um comentário sobre essas perguntas? Você quer respondê-las para nós? Sim, boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Monique, eu sou estudante do CEP Saúde de Planaltina DF e estou a um passo da formação, se não fosse a pandemia. Infelizmente, por conta da pandemia, houve atraso no cronograma do curso. E, assim, eu ainda não atuo na área, né? Como eu disse, sou estudante, mas, assim, eu já tenho um certo orgulho, sabe? Pelas histórias que eu já escutei, pelas minhas professoras, relatarem casos também parecidos, dessa importância do técnico, não só com relação a promover uma alimentação adequada, mas em prol da saúde das pessoas. E eu acho legal esse impacto que a gente pode ter na vida de alguém, na sociedade. Eu acho que é o maior alegria, talvez, de eu ser técnica vai ser por conta disso, de saber que eu posso ajudar na saúde de alguém.
Muito legal, Ainda mais Monique. agora, vendo essa situação da pandemia acontecendo e vendo a luta dos profissionais da saúde, né, de todas as áreas, e ver essa importância que o técnico pode ter em ajudar, principalmente que a gente sabe que tem as doenças crônicas, as DCNTs, que muitas são em decorrência da má alimentação, né, que as pessoas adquirem ao longo da vida. E aí você poder ajudar aquela pessoa a recuperar a sua saúde pela alimentação, também eu acho, assim, tipo, muito importante também. Verdade, viu, Monique? Essa sua contribuição aí foi bem significativa, assim, que é o que a gente hoje vê, né? Que isso faz parte de um impacto de transformação, né? De ver que você pega Exatamente. uma pessoa que tem uma situação específica e, de repente, com a sua ajuda, com a sua orientação, com o trabalho educativo, né? Você consegue impactar a vida dela. Então, isso é muito bacana mesmo. Manda um beijo lá para as meninas de Planaltina, a Sil, a Jaque, Thaís, né? Uma gracinha. E Amanda, eu vou mandar. Amanda, é isso mesmo. Rosana, você abriu o áudio, você quer contribuir aí conosco? Oi, boa noite. Boa noite, professora Camila, tudo bem? Boa noite! Pois é, foi minha professora aí no Senac, de 2003 até 2005. Saudade de você, viu? Ai, que bom, igualmente. Pois Diga, é, Rosana. a contribuição, como ela falou mesmo agora, desse momento de pandemia, né, foi muito importante essa atuação do técnico, porque nós ficamos com a equipe bem reduzida, né, em todos os hospitais praticamente, e ficou assim, todo mundo realmente se ajudando, né, bastante, nutricionista com todo aquele, né, tanto de paciente, tudo grave, né, tudo piorando assim muito rápido, a demanda muito grande, acima da capacidade, né, que nós temos, eu não sei quanto ao Aonde você técnico trabalha, de Rosana? Onde você está trabalhando hoje? no HRC. Eu estou no HRC. HRC, estou na HRC há 3 anos, mas antes eu fiquei 6 anos no base. Aí, Uhum. quando virou instituto, né, aí eu passei para HRC e ficava mais pertinho para mim. Então, assim, foi não, continua, né, porque na verdade não acabou, né, ela continua assim, então nós temos trabalhado assim demais e como o paciente ele piora muito rápido, né, então muito rápido você tem que tomar atitude, mudança de dieta, muitas vezes a gente pede uma dieta branda, quando a gente chega lá o paciente ele já está, né, já com disfagia, já está assim, bem, saturação já mais baixa, então ele já não consegue comer aquilo, aí imediatamente já temos que mudar para uma dieta líquida, uma líquida pastosa, para que ele aceite, né, e não ocorra a desnutrição assim tão rápido, né, porque ela acontece e acontece rápido. Então, assim, nesse momento assim de pandemia, é muito importante esse papel assim no conjunto, né, de técnico e nutricionista para poder não deixar aquela situação ficar tão difícil, né? Mais do que, como se diz, o necessário, né? Mas estamos indo aí. Realmente é um orgulho a gente trabalhar, tem dificuldade, tem demais, principalmente tratando de hospital público, né? Que falta muita coisa. Mas, na verdade, nós estudamos para isso, né? Isso a gente continua porque gosta, né? Com certeza. Só aproveitar essa oportunidade aqui para falar que a Rosana, ela estava juntamente comigo né, Rosana? A É gente verdade. estava atuando aí para tentar conversar sobre uma nota técnica da secretaria. Na verdade, essa nota técnica foi a primeira a nível Brasil que falava da atuação específica do técnico em nutrição dentro da secretaria. Porque hoje a gente tem uma nota técnica que fala das funções dos profissionais. Então, tem uma para nutricionista, tem um para enfermeiro, tem um para técnico em enfermagem, mas não havia para técnico. A falha que aconteceu, que é uma falha muito grande, que às vezes acaba incomodando a gente que é técnica em nutrição, é
não dá voz a gente, né? Então, assim, a gente teve eu sei que partiu talvez de muita boa fé, de boa vontade, mas a nossa técnica ela foi feita por nutricionistas. E aí, em uma última reunião, chamaram eu e mais uma técnica da secretaria para assinar e conversar. Então, assim, a gente não teve uma participação tão ativa. Isso, quando saiu, né, acabou refletindo muito negativamente dentro da secretaria. Então, acabou que o CRN1 recebeu várias reclamações, claro, muitos técnicos começaram a pedir ajuda do CRN1 por eles, de certo modo, representar a gente, e a gente foi chamado para quem gostaria de continuar. E, claro, eu gostaria, porque se eu tive na primeira reunião, continuar seria um prazer. E a gente estava conversando item por item. Só que Na aí, verdade, né, Luana, a faltam poucos, pandemia... né, para Oi? concluir, né? Na verdade, Não faltaram entendi. poucos, né? Faltaram Faltou pouco. poucos itens. Nós já estávamos quase concluindo, se eu não me engano. Muito A perto última do fim. reunião foi em fevereiro, né? Do ano Sim. passado, Aí e quando entrou a começou a pandemia, que entrou em pandemia, em março. março. Isso. Mas a gente quer continuar esse projeto também, porque é importante ter algo que fale, até porque qual era o objetivo quando eu comecei a participar? Pelo menos o Loruama Mendes, eu acredito que a Rosana também concorda, que seria a gente pegar com essa com a nota técnica, conseguir aumentar o quadro de técnica e nutrição na secretaria, porque a gente provaria tudo que o técnico faz, que muitas vezes não tem ninguém que sabe, nem que a gente está fazendo aquilo. E aí, comprovando o que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente poderia solicitar um aumento de profissionais, porque realmente, às vezes, a escala fica muito difícil e a gente não consegue fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, como gostaríamos. Então, só ressaltar e agradecer aí a Rosana por estar com a gente aí nesse processo também. Não, e estou aguardando, né, o final dessa pandemia, com fé em Deus, para a gente poder terminar aquilo ali. E até vou colocar uma coisa que eu acho interessante. A nota técnica, como eu falei com algumas colegas, ela não é ruim, não. Ela está valorizando o nosso trabalho, né? Porque a gente fala, nossa, eu não sabia que era tão importante assim. Só que a nossa discussão, né, Luana, é porque tem atribuições que não são nossas, que elas são privativas, né? E isso consta na nota técnica, né? Então, a gente entendeu de uma certa forma que é porque, como tem um número pequeno de nutricionistas também, né? Então, quiseram dividir essas funções, né? Com os técnicos. Só que aí foi o que nós perguntamos para o conselho. Mas e aí, nós não estamos exercendo uma profissão que é privativa do nutricionista? Então, assim, você também não pode colocar isso para desafogar, vamos dizer assim, o serviço, e ao mesmo tempo você está fazendo uma atribuição que ela não é sua, porque você põe em risco o paciente. Porque o técnico não tem conhecimento de nutricionista, não tem. Então, nós podemos ter, assim, uma prática, né? Mas nós precisamos realmente de uma graduação e de uma experiência. E tinham alguns itens ali, como o próprio CRN constatou, né? E as outras nutricionistas também que estavam nesse grupo de trabalho, que realmente não são nossas, que é a prescrição de dieta, né? Nós não podemos fazer prescrição de dieta, nós não podemos fazer diagnóstico nutricional, não é isso? E nós não podemos liberar dietas. E tudo isso estava naquela nota técnica, né? Então, foi até por isso que nós acionamos o CRN, porque é quem nos fiscaliza, não é? E está dando certo. Só falta realmente terminar a pandemia para a gente poder concluir isso aí, mas vai dar tudo certinho. Legal, Rosana. Bom conversar com você, viu? Tudo de bom. Tudo Continue de bom para aí, você também, Camila. Obrigado. continue aí Beijão. contribuindo, viu? Tá, vamos A contribuindo. Thaís, você quer falar? Sim, dá de me ouvir? Dá sim, pode falar. Assim. Meu nome é Thaís Guarim, eu sou daqui de Cuiabá, Mato Grosso. Sou formada em técnica e nutrição, formei há pouco tempo. Aqui em Cuiabá, a gente nem tem esse curso. O curso que eu fiz foi o curso que abriu pelo Estado, foi pela CECITEC, pelo programa Pronatec.
E aí, até hoje em dia, que a gente vê o nosso ambiente de trabalho é bem pouco, a área de atuação é bem pouca, e além de ser pouco, às vezes ainda não tem técnico para preencher alguma das vagas, porque é bem fraco mesmo por aqui. Então, eu queria contribuir, né, respondendo essas perguntas. Por que ter orgulho de ser técnica em nutrição? Quando eu entrei no curso, eu fiquei deslumbrada, eu fiquei muito apaixonada, porque foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, as coisas que a gente aprende, tudo. E aí, depois que eu comecei a atuar, aí que eu gostei mais ainda. Porque a gente tem que ter orgulho de ser técnico, porque a gente tá ali para as pessoas o tempo inteiro, a gente tá olhando tudo o tempo inteiro, a gente tem que estar ali o tempo inteiro olhando tudo. Eu trabalhei na área de alimentação em restaurante. Então, para a gente oferecer um alimento seguro para o cliente, para ele poder não passar mal, a gente tem que ter o cuidado bem redobrado, né? Ainda mais lidar com bastante colaborador que são bem porquinhos, que não gostam muito de seguir essas regras. Essa segunda pergunta de como construir espaço de fortalecimento, eu acho que hoje seria bem legal essa questão de fazer um grupo no WhatsApp, de a gente poder compartilhar um pouco da rotina, né? Algumas pessoas que ainda não formou, ainda que não arrumaram trabalho na área, para ver como um pouco o que compartilhar experiências, conversar um pouco. Eu acho que seria bem legal, e o Instagram também. E a terceira pergunta, eu acho que é importante, né? O nosso impacto de transformação na sociedade é muito importante. Porque, como eu disse, você está ali o tempo inteiro. Então, a gente acaba sendo, às vezes, braço direito de uma nutricionista. A gente, enquanto ela está fazendo outras coisas, a gente está ali dentro, acompanhando, está ali observando, brigando com um aqui, brigando com um ali. E a gente garante a qualidade. Então, se chega um alimento bom, um alimento seguro para um cliente, é porque a gente fez bem o nosso trabalho, né? Em questão até mesmo de treinamento, de palestra e todas essas coisas que capacita o colaborador. Enfim, é isso. Obrigada pelo espaço. Thaís, obrigada aí pela sua contribuição, viu? A gente até na hora da finalização, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso que você falou, mas a gente tem um pouco menos de 15 minutos e eu quero dar a palavra à Gisleide, que ela já pediu aqui para falar. Gisleide, pode abrir seu áudio aí. Traga sua contribuição. Sim. Boa noite, eu me chamo Gisleide. Todos conseguem me ouvir? Sim, sim. Então, eu tenho orgulho de ser técnica em nutrição por poder contribuir, né, com o bem-estar individual e da coletividade, além de promover a saúde também, levar informação e conhecimento para a sociedade. É uma forma da gente também garantir a qualidade e a segurança alimentar dos indivíduos que nós atendemos no nosso emprego. Essa questão do espaço para fortalecimento e interação dos técnicos em nutrição, é muito interessante utilizar também das redes sociais, né, fazer uso das tecnologias que vêm sendo cada vez mais abrangentes no nosso dia a dia, né, facilitando a nossa interação entre as pessoas. E queria citar um pouquinho mais sobre essa questão número 3, né, sobre o impacto, porque eu vejo que nós técnicos em nutrição, somos grandes influenciadores de escolhas saudáveis, desde a questão da alimentação até a criação de hábitos que visam a qualidade de vida, né, das pessoas. Então, é interessante a gente sempre estar se controlando, né, se avaliando, porque nós também somos influência para as pessoas. E uma outra questão é porque a gente sempre está muito próximo aos nossos pacientes, aos nossos clientes, seja na rede de restaurantes ou outras unidades de alimentação, e por ter esse elo muito próximo aos pacientes e clientes, nós precisamos sempre estar com um olhar muito humanizado para essas pessoas, porque cada indivíduo tem uma história, né? E muitas das vezes essas histórias, elas são
jogadas, de certa forma, nos hábitos alimentares. Então, é importante a gente ter esse olhar mais humanizado também e compreender a nossa atuação de forma integral, não só com a gente, mas também com os indivíduos que a gente vai estar atendendo no dia a dia. Obrigada. Perfeito, hein, Gisleide? Acho que você pode até mandar o texto para o Lil. Ficou muito legal, assim, essa colocação. Se você tiver isso escrito também. Ok, vou passar limpo e... Porque o objetivo também desse GT foi para que a gente pudesse também estar coletando informações para que fizesse corpo dentro desse documento, né, que vai ser encaminhado. Então, assim, a sua fala, algumas colocações que foram feitas no sentido de impacto, de transformação, eu acho. Então, é muito legal você colocar isso. E aí eu vou só fazer também um comentário, aproveitando, eu não falei muito com a Thaís, porque eu fiquei com medo de não dar tempo da Gisleide falar, né? Mas muito legal, viu, Thaís? Assim, você do Mato Grosso, de Cuiabá, tá aqui conosco, né? Trazendo um pouco aí as suas contribuições nesse sentido, né? E é isso, esses espaços de fortalecimento, porque você acabou tocando também nessa questão do espaço, eles são muito importantes, né? Porque ainda mais você comentando que Cuiabá, você tem poucas escolas, né? Ainda agora que as coisas estão começando para o técnico em nutrição, talvez falta profissional ainda para conseguir essas vagas, né? E aí acaba que, nesse momento, você deve até se sentir um pouco só. E eu acredito que tem muitos técnicos em nutrição em vários estados que sentem, né, um pouco esse desamparo. E eu acho que nesse momento, porque assim, a regulamentação, eu acho que a Loruama pode falar um pouco sobre isso, a regulamentação da profissão, ela existe, alguns profissionais técnicos em nutrição estão aí na luta já há um tempo, então desde 2013, quando saiu esse projeto de lei, e muitos técnicos em nutrição nem sequer sabem da existência desse documento, né? Então, assim, é um trabalho meio que de formiguinha para a gente conseguir chegar nas pessoas, né? Então, principalmente nesses profissionais. E aí, eu acabo que eu falo um pouquinho nesse sentido, porque eu trabalhei 17 anos aí formando técnico em nutrição. E eu também sentia isso, né? E muitos profissionais falavam, professora, a gente podia ter, depois, principalmente quando se formam, né? A gente podia ter um espaço que a gente pudesse conversar mais, que a gente pudesse trocar figurinhas, que a gente pudesse se atualizar e tudo mais. Então, esses pontos também são muito importantes, né, nesse sentido. A gente vê essa necessidade do profissional de poder conhecer outros profissionais, de trocar experiências, porque a troca de experiência é sempre muito rica, fortalece, né? Fortalece. E com essa era digital, tá muito mais fácil, né? E aí acaba que eu, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, eu falo do Instituto, do IBT Nutri, porque a gente também pensou no IBT Nutri para isso, né? Para que esses técnicos em nutrição pudessem ter um espaço de fortalecimento. E aí a gente também está aí nessa ajuda, nesse auxílio, nessa colaboração ao movimento de regulamentação, para que essa profissão seja regulamentada e cada vez mais a nossa sociedade possa reconhecer esse profissional. Então, é bom nesse sentido, se vocês quiserem, vocês podem acompanhar aí a página do Instagram, @IBTNutri, para que vocês possam estar com outras pessoas. A gente já tem ali quase 1000 técnicos em nutrição, então já é uma ajuda, né? Lô, a palavra aí com você. Pessoal, boa noite. Gostaria de falar para vocês que tenho muito orgulho de ser técnico, porque depois de Deus, da minha família, o curso técnico em nutrição mudou a minha vida e hoje, por meio dele, eu pretendo também abençoar a vida de muitas outras pessoas. Então, entrei no curso técnico, a professora Camila foi minha professora, foi minha coordenadora de curso.
tive a oportunidade de conseguir um primeiro trabalho em concurso público por ser técnica em nutrição, mesmo vindo de uma família com muita dificuldade. Então, mesmo vocês que enfrentem dificuldade para fazer o curso, que às vezes parece desanimador, não desistam. Acreditem em vocês, acreditem na nossa profissão, vamos nos unir, lutar. Assim a gente vai conseguir fazer a nossa profissão ser reconhecida, valorizada, e também faremos diferença no mundo, independentemente de qualquer área que você esteja atuando. Então, vamos lutar pelo que nós acreditamos, pelos nossos sonhos, por um mundo melhor, por dignidade de vida para todos nós. E assim, a gente teremos uma história para contar para os nossos filhos, para os nossos netos. Vamos deixar aí uma herança, um legado de muita luta, mas de conquistas. Vamos nos unir, vamos aproveitar os espaços, as oportunidades e criar caminhos. Às vezes eles não vão existir e a gente vai simplesmente pensar em como podemos criar. Então, assim, igual a professora colocou, a gente tem o apoio aqui do CRN1, agora a professora, através do grupo IBT Nutri, também está trazendo coisas maravilhosas de formação para o técnico, então, dúvidas, inexperiências, lá tem bastante coisa para o técnico que ainda não está atuando, ou que está e tem dificuldade em algumas áreas. Vamos aproveitar essa oportunidade, uma oportunidade que está aí de graça, né, que está mostrando para a gente quanto de área que a gente vai poder ter para atuar. Então, agradeço a vocês, a todos que participaram e me sinto grata de estar aqui com vocês. Ana, quer finalizar sua fala? Deixa só a Ana finalizar, Lio. Quero dizer que Acho que ela pode finalizar. tenho muito orgulho de ser TND, né? Foi aí a minha primeira profissão, eu acabei fazendo outra graduação depois, mas foi sendo TND, gerenciando uma UAN, né? Eu sou da área de UAN, que eu aprendi, acho que quem gerencia uma UAN, gente, gerencia tudo. Gerencia coisa. Porque a gente passa a ter uma visão global, né? De gerenciar pessoas, gerenciar processos, gerenciar os custos. Então, é uma área de amplitude, né? Que abre os horizontes e eu tenho muito orgulho por isso, de tão completo nós somos, né? Na parte de interação aí, São Paulo no grupo, mas se tivesse aqui, estaria aberto o convite, quando vocês vierem a São Paulo, quiser conhecer aqui o meu local de trabalho, a minha cozinha industrial, eu trabalho com Cloud Kitchens, para a gente se fortalecer, se ajudar quem está se formando agora, ajudar os estudantes, estou à disposição, e vamos em frente, né? Cada dia é uma luta e a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, e quando uma pessoa se fortalece, né? Quando uma pessoa carrega a bandeira e valoriza, e fica em evidência, né? Um TND em evidência vai fortalecendo todo mundo que vem junto atrás. Meu agradecimento pelo convite para estar participando aqui com vocês, e estou aí à disposição para ajudar no que precisar. Obrigada, Ana. Gente, infelizmente, nosso tempo está se acabando, né, Lio? Sim, o nosso tempo está se acabando. É uma pena. Na hora que o negócio começa a ficar bom, é sempre assim. A gente imaginava isso, tá? Mas eu queria falar o seguinte para vocês, para Camila, para Luan, para Ana Paula também, que as coisas não acabam aqui, tá? Que as coisas não acabam aqui e que a gente vai escrever, anotei bastante coisa, tá tudo anotado aqui, e a gente vai se reunir em outro espaço, e posteriormente, inclusive, a gente vai estar divulgando este documento que a gente pretende escrever nas nossas redes sociais do CRN1, tá bom? Então, assim, é muito importante a participação de vocês e que vocês não se acanhem, tá? Apesar da gente chamar Conselho Regional de Nutricionistas, a gente não é um Conselho Regional de Nutricionistas e nunca foi, né? A gente é o Conselho Regional de Técnicos em Nutrição e Nutricionistas, tá? Então, assim, quando a gente fala que, por exemplo, então, dia 1º/7, a gente vai estar fazendo uma palestra tá lendo aqui, de alimentação saudável nas escolas e o Ano Internacional das Frutas e Legumes, que é uma proposta dos conselhos de saúde, dos conselhos de segurança alimentar. Eu acho que a gente tem que começar a ocupar esses espaços,
fora do que a gente trabalha, sabe? Ou até mesmo no conselho, mas ocupar espaços em conselhos que a gente tem a participação popular, onde a gente tem a questão da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Desenvolvimento Social, porque as pessoas vão ser vistas. Esses dias eu tive o questionamento seguinte, eu estava na reunião do conselho, e aí diminuiu o número de nutricionistas do conselho, os nutricionistas foram aposentando e tudo mais, e aí aqui a gente do conselho, a gente se perguntou o seguinte: por que não tem técnico em nutrição e dietética na alimentação escolar? No programa de alimentação escolar, né? Que é o PNAE. E a gente fica se perguntando por isso, né? É um profissional que tem capacidade, que ele pode assumir essas responsabilidades, e por que não tem, né? Então, se a gente não ocupar esses espaços, mesmo que sejam espaços, por exemplo, o CAI, não sei se vocês escutaram falar, o Conselho de Alimentação Escolar. Então, a gente começar a se integrar o que está rolando no mundo na nutrição, isso é muito importante, né? Além da gente saber, claro, que é importante a gente saber do nosso trabalho, a gente tem uma visão mais global do mundo. Então, por exemplo, o que a gente está passando? A gente está passando por uma pandemia, as pessoas estão passando fome. O técnico pode atuar nisso? Claro! Né? Atuar em políticas públicas, isso é maravilhoso, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ocupar esses espaços. Vocês questionaram a presença de técnicos que vocês precisam ter uma visão, que eu anotei aqui como exemplos para vocês. Isso é muito importante, e a gente tem aqui com vocês a Loruama e a Ana Paula. São inspirações para vocês seguirem os caminhos de vocês, tá bom? Então, a Loruama, que vem aí atuando sim nas políticas públicas, na legalização da profissão do técnico e atuando na área de saúde clínica. Ana Paula, que vem trabalhando na área de alimentos, tá bom? Mesmo lá em São Paulo, tá muito legal aqui com a gente, um trabalho muito incrível que realizou na organização do nosso evento, tá? Então, vocês têm essa inspiração. Agora, cabe vocês também procurar também, tá? E qualquer dúvida, gente, pode entrar lá no Instagram, falar com o IBT Nutri, manda um e-mail para o conselho, não tenham medo, tá? Vamos perder esse medo, essa vergonha de falar. A gente tem que gritar, sabe? É uma coisa que eu aprendi como pessoa, que se a gente tem que colocar para fora, tá engasgado? Coloca para fora, né? Melhor colocar para fora do que para dentro, porque senão engasga, tá bom? Então, a gente finaliza hoje o nosso grupo de trabalho. Foi um prazer estar com todas vocês aqui. O nosso grupo ficou um pouco mais reduzido. Primeiro dia a gente teve mais de 90 pessoas, hoje a gente teve 20, mas eu acho que foi super legal ter menos pessoas, onde vocês conseguiram falar, expor, tá bom? Então é isso. Obrigado todo mundo, viu? E a gente se encontra. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, boa noite. Obrigada, Lil. Boa noite.